Já pega o seu cafezinho que hoje eu vou te contar por que eu abandonei um perfil de 30 mil seguidores. Seja bem-vinda ao Abre a Boca e Lucra Mulher, esse espaço maravilhoso para a gente falar sobre posicionamento, marketing e vendas. Se você ainda não é inscrita nesse canal, já chega se inscrevendo, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou te contar agora o que aconteceu para eu ter abandonado um perfil do Instagram de 30 mil seguidores. Pega o seu cafezinho, que a história é um pouquinho longa, mas eu vou fazer de tudo para resumir, eu prometo. Bom, se você já me ouviu falar da minha história dentro do mercado digital, você já sabe que eu comecei lá na época da pandemia lançando outras especialistas. Então eu fiquei durante uns bons anos atuando nas estratégias de outros especialistas, então eu nem colocava minha carinha, não criava os meus produtos, não produzia conteúdo. E o que aconteceu? Naquela época eu comecei a sentir uma necessidade, sabe, uma vontade do tipo, caraca, eu acho que eu também quero ensinar outras pessoas, eu acho que eu também quero me posicionar como especialista. Começou a arder dentro de mim, que eu falo que nós, mulheres empreendedoras, quando a gente entende o poder da internet, a gente sabe que a gente precisa estar aqui colocando a nossa voz no mundo do nosso jeito, porque assim a gente vai atrair os clientes, a gente vai conseguir criar o nosso movimento. Legal! Isso eu falo agora, né, com mais maturidade, mais consciência e através do trabalho que eu faço com outras mulheres, mentorando outras mulheres. Só que na época eu considero que eu era bem instável emocionalmente. Inclusive, é um dos maiores pilares na hora que você se posiciona aqui, na hora que você vai se expor. A gente tem que estar muito bem da cabeça, a gente tem que estar assim, realmente bem resolvida com as nossas questões, bem resolvida com quem a gente é. E naquela época eu não tinha nada, sabedoria de nada disso. Isso que eu compartilho com você vem através dessa minha experiência. E aí eu comecei a me posicionar na internet também, e como na época eu lançava uma profissional da área da beleza, eu decidi que eu ia falar só com profissionais da área da beleza. Então eu virei a marqueteira da beleza. Quando eu lembro desse nome, gente, eu simplesmente amo, mas você vai entender. Fica aí, fica aí. Marqueteira da beleza. Então eu ensinava outras profissionais da beleza como elas tinham que criar conteúdo, como elas iam ser mais criativas, como elas iam fazer, enfim, essa parte, porque o meu universo sempre foi mais voltado para o lado da criatividade, né? Reels, Stories, tal, total. Isso há, 3 anos atrás, era outro rolê também a produção de conteúdo, a gente sabe disso que muda demais. Só que eu amava fazer aquilo. Ok, vendi curso, vendi desafio. Quando eu me lembro daquela época, eu falo, cara, eu me sentia tão leve, eu me sentia tão bem. Eu simplesmente tinha as ideias e eu fazia, sabe? Era essa sensação que eu tinha, não tinha muito filtro. Tá, guarda essa informação. Comecei a ver que eu também atendi algumas outras alunas nos meus cursos, advogada, médica. Aí eu falei, não faz sentido ser só para a área da beleza. Olha aí, já comecei a querer abrir o rolê. Eu era especialista, profissionais da área da beleza. Não, vamos abrir. Virei só marqueteira. Ok, ainda continuo amando o nome, tá? Na época que eu desenvolvi aquele nome, foi realmente para pegar uma coisa que é pejorativa e era essa ideia mesmo. Caraca, eu sou mega criativa, eu quero pôr o que eu quiser, o projeto é meu, não gostou, não põe no seu, sabe? Era bem assim o pensamento. E virei só marqueteira, então eu passei a falar com profissionais de todas as áreas, mas a essência ainda era a mesma, produção de conteúdo, posicionamento, tá lá, enfim, como vender, né? E tava tudo lindo. Só que aí que vai, gente, a importância do que eu trabalho hoje aqui nesse canal, do que eu trabalho nas consultorias, em tudo, em todos os atendimentos. Saiba quem você é. É o primeiro passo, Porque a partir do momento em que você colocar o seu pé na internet, várias coisas, são muitas informações, são muitas formas de fazer, são muitos métodos de lançar, N estratégias de venda, são muitas informações, você sabe do que eu estou te falando. Se você não tiver muito claro quem você é,
a sua personalidade, o seu jeito, os seus valores. Qualquer coisa vai balançar você. Qualquer coisa vai te fazer sair do prumo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Nessa busca por melhorar, entrando em mentoria, entrando em curso, cada pessoa tem uma opinião. Então, assim, só você, no fundo, pode pegar o mentor que for. No fundo, só você conhece a fundo sobre o seu negócio, o seu projeto e sobre você. Entender as instruções das pessoas, filtrar o que faz sentido e descartar, deixar de lado o que não faz. Não tem como você me pegar para te dar uma consultoria, para ser, né, a sua mentora e você simplesmente ouvir tudo, joga tudo fora que você construiu até agora. Porque quem está certa, 100% certa sou eu. Então, assim, cuidado com isso. E na época, hoje eu percebi o quão instável eu estava com essa base. Eu não tinha, né, nada, estabilidade nenhuma. E eu ouvi opiniões de todo mundo. E uma das opiniões foi: será que o fato do nome marqueteira às vezes não está impedindo, está causando algum tipo de preconceito, algum tipo de julgamento? E eu só pensava, mas cara, eu coloquei o nome exatamente para quebrar isso, porque eu acredito que nós temos que ser marqueteiras do nosso negócio. Eu sou marqueteira mesmo, tenho que divulgar mesmo. Mas eu não estava 100% certa disso, das minhas verdades. E aí aquilo ficava na minha orelha. Será? 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 O que eu fiz? Mudei. Fiquei com o meu nome. Thaís Vilela. É Thaís Vilela. Ou seja, você já viu que de marqueteira da beleza, bem posicionada no mercado da beleza, eu falei, não, tô nichando demais. Eu abri, fui para marqueteira, ouvi opiniões, me senti insegura. Não, acho que esse nome aqui tá queimando tudo. Fui para Thaís. Cada vez mais comecei a me distanciar do que me motivava lá no início. Lembra quando eu te contei, agora há pouco, que quando eu lembro daquela fase, eu era muito criativa? Tipo assim, quase não tinha filtro as minhas ideias. Tenho ideia de um Reels, faço. Me deu uma ideia mirabolante no conteúdo, faço. Vou lançar um desafio, lanço. Vendeu, não vendeu, não vendeu. Tipo, eu me sentia muito mais corajosa naquela época. E eu comecei a me distanciar de tudo isso. A minha essência, a minha criatividade começou a ser podada. Eu deixei, né? Ninguém tem o poder de fazer isso com a gente. Eu comecei a podar minha criatividade. Será que eu estou sendo infantil demais? Será que essa minha imagem não está comunicando o que eu quero? Ou seja, o meu arquétipo principal, que é a criativa, eu estava enterrando essa personalidade. Depois de uns anos, quando eu me especializei e fui estudar os arquétipos e trouxe isso para a base da minha consultoria e do meu trabalho, eu falei, cara, eu enterrei quem eu sou. Porque eu não estava mais sendo criativa nos meus projetos, nos meus nomes, em nada. Até que eu surtei. Surtei, não me enxerguei mais naquilo que eu produzia, comecei a me sentir desmotivada, enfim, simplesmente desisti. Exatamente. É muito difícil você ouvir pessoas na internet compartilhando frustrações, erros, né? É muito difícil. A gente só quer ouvir as pessoas falando sobre vitórias, sobre conquistas. E é lógico que a maior parte do meu tempo eu compartilho com você coisas que te fazem crescer. Só que eu tenho certeza que esse assunto também está te fazendo refletir. Eu não sei que fase você está do seu negócio, se você já passou por isso que eu estou relatando, se você sente que está passando ou se esse vídeo vai fazer com que você previna de não enfrentar isso. Eu simplesmente surtei e não quis mais produzir. E eu abandonei um perfil que na época estava construindo com 30 mil seguidores. E eu parei. Simplesmente eu parei e eu acho que eu devo ter sumido por uns 6 meses. Eu, entre aspas, joguei fora uma construção que a gente sabe o quanto que o que a gente faz aqui na internet é uma semente que a gente planta, que a gente vai regando para construir. Cada vez mais
obviamente isso se torna desafiador, porque tem mais pessoas, as coisas mudam, e eu larguei. E assim, eu demorei muito tempo para conseguir entender o que tinha acontecido, sabe? Eu estava vindo numa onda tão bacana e eu simplesmente não aguentei. E por que eu trago esse assunto hoje para você? Porque hoje eu já consegui entender essa jornada, o que foi que aconteceu, o que me levou a isso, e principalmente uma instabilidade emocional e uma instabilidade, uma incerteza na minha personalidade. Eu comecei a tentar me encaixar no que as pessoas acreditavam que eu deveria ser ou nas referências que eu passei a consumir e comecei a justificar a falta de resultado, né? Os resultados que eu tinha. Então eu tinha resultado, mas eu estava sempre mirando a falta. Talvez para a maneira como eu me vestia, talvez para a maneira como eu falava, para as minhas ideias serem muito mirabolantes, pelo nome que eu dava. Então, comecei a justificar. E essas justificativas colocavam cada vez mais areia em cima de quem eu era. E você vai perceber que qualquer coisa que você faça na internet, se não tiver a sua essência, a sua verdade, o seu jeito, não vai se sustentar. Você pode levar o tempo que for, assim como eu levei um tempo, mas uma hora vai dar uma crise tão forte que não vai sustentar. Não vai. A maneira como eu encontrei de entender mais sobre esse assunto, ajudar outras mulheres, foi realmente me aprofundar no universo dos arquétipos, como eu mencionei para você, e hoje, mais profundamente, eu faço isso nas mentorias e consultorias. É impossível eu construir qualquer posicionamento, qualquer linha de conteúdos, qualquer coisa que seja, se essa profissional não estiver muito bem resolvida, entendendo quem ela é. E entender isso me faz estender para as outras coisas e não o contrário. Eu não assisto o vídeo da fulana e tento fazer igual, sem saber os fundamentos daquilo. Ela tem um jeito de falar, ela tem um jeito de se expressar, ela pode ser mais séria, mais criativa, mais sensual, mais N coisas. Não é assim que a gente tem que fazer as coisas. Muitas vezes você está invertendo o processo de tudo. Quando o que a gente mais tem que cuidar como profissional que se expõe, que está disposta a isso, que quer se posicionar, que sabe que tem valor para agregar para as pessoas, é cuidar da nossa cabeça, cuidar da nossa saúde mental, cuidar do nosso psicológico e fortalecer a nossa confiança em cima de quem a gente é. Eu sempre vou defender, você já me ouviu falar em outros papos aqui, que para mim qualquer personalidade pode vender na internet, qualquer uma. E as pessoas que mais têm sucesso são as que mais se fortalecem dessa confiança. Então não importa se você é mais quietinha, se você é mais engraçada, se você é mais séria, não importa. Para de olhar para a maneira como o outro faz. Cuidado com as opiniões que você escuta de familiares, de mentores, de influencers. Porque assim, por experiência própria, e eu quero que você observe muito essa trajetória que eu te contei. E se eu ficasse aqui, eu podia até pensar onde eu poderia estar, meu perfil podia já ter alcançado mais pessoas. Enfim, tantas coisas poderiam ter sido e eu não vou me remoer por conta disso. Eu busco aprender. Hoje eu entendo que eu busco aprender com o que aconteceu. E não me perder de novo no meio do caminho. E bem provavelmente, hoje eu enxergo, até ironia do destino, que eu usei isso como uma forma de guiar essas outras empresárias. Então, quis abrir esse vídeo, falar sem roteiro, falar sem nada, porque tudo que eu compartilho aqui com você é sobre a minha experiência, sobre esse campo de batalha dentro do mercado mesmo, me posicionando, vendendo, colocando a cara a tapa. E espero que tenha feito sentido para você, que de alguma maneira tenha te tocado. Se você chegou até esse momento do vídeo, se inscreve nesse canal. É uma forma de eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. O YouTube também entende que é um conteúdo relevante e é a métrica mais importante para quem produz conteúdo aqui dentro, com certeza é o seu engajamento. Então, deixa o seu like,
o seu comentário, me conta a sua situação, se você já passou por isso, se fez sentido, aonde tocou. E se você deseja um olhar mais individual para o seu negócio, você pode saber um pouquinho mais aqui na descrição desse vídeo a respeito da consultoria, onde eu consigo colocar luz para o seu posicionamento e iluminar os pontos cegos que de repente estão te impedindo de avançar. Afinal, quanto mais mulheres falando e se posicionando aqui na internet, melhor. A gente se vê no nosso próximo papo. Até lá!